Graças e paz, igreja, amém? Quantos estão animados? Amém. Abra sua Bíblia comigo, em livro de Hebreus. Hoje aconteceu um fato curioso, eu não trouxe nem meu relógio e nem meu celular. A hora que der umas 15 para as 10, você faz um sinal assim para mim, que eu paro, tá bom? Abra lá comigo, Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 23. Hebreus 11, 23. Diz a palavra de Deus: Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e por o que intentando os egípcios se afogaram. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido e amado, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada nessa noite. Fala ao coração da tua igreja, fala ao nosso coração, ministra, ó Deus, ao teu povo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, que possamos, ó Pai, a partir dessa palavra sermos transformados, que transforme, ó Deus, a nossa mente, para que possamos conhecer e viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Que saiamos daqui diferentes, que saiamos daqui maiores, que saiamos daqui com conhecimento para colocar em prática e nos tornarmos cristãos melhores, rumo à maturidade cristã. Esse é o nosso desejo. Fala com a tua igreja, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da mensagem de hoje é lições de um vencedor. Falamos há 15 dias atrás que você é um vaso escolhido por Deus. Falamos um pouquinho a respeito da vida do apóstolo Paulo, e uma frase muito marcante que está escrita em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala que ele completou a carreira, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele, e completou a carreira e guardou a fé, e está à espera da coroa incorruptível. Esta aqui é outra afirmação muito interessante, partindo dessa mesma linha. O escritor de Hebreus, ele fala ao longo do capítulo 11, a respeito dos heróis da fé. Ele fala no início do capítulo que fé é algo imprescindível para um bom cristão. Se você é um cristão e não tem fé, é como se você não fosse cristão. Um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, ele vive por fé. E após ele vir discorrer a respeito da fé, ele começa a citar ao longo do Velho Testamento todos os personagens bíblicos, os grandes personagens bíblicos que foram notáveis em relação à fé, para mostrar para nós que Deus não mudou o seu desígnio. Desde o Antigo Testamento até hoje, o meio de se alcançar alguma coisa de Deus é pela fé. Nós precisamos de
fé para nos apropriarmos das promessas de Deus, precisamos de fé para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. E olha que frase muito interessante, o trecho que ele destaca esse grande homem de Deus que é Moisés. Coloquei como título Lições de um Vencedor, porque a vida de Moisés nos dá muitos subsídios para também sermos como ele, vencedor. Olha aqui que o escritor diz a respeito de Moisés. A história é mais ou menos assim. Moisés nasce num tempo onde há muita perseguição ao povo cristão, ao povo judeu, na verdade. Satanás, inclusive, aproveito o gancho, nós terminamos ontem um curso do Novo Testamento, podemos falar um pouquinho a respeito de um panorama do Novo Testamento, encerramos com um panorama a respeito de Apocalipse, e no segundo semestre nós vamos falar de Velho Testamento. Já convido você a ficar atento, a fazer a sua inscrição, você que fez o panorama do Novo, se inscreva que o Velho ainda vai estar ainda melhor, vamos estar aperfeiçoando, e você que não fez, faça. Mas, um pouquinho da história que está narrada lá em Gênesis, Deus promete a Satanás, ele dá uma sentença a Satanás: o varão vai pisar e esmagar a tua cabeça. Satanás, ao longo da história, ele vem tentando entender ou saber quem vai ser esse que vai esmagar a sua cabeça. Ele tenta frustrar os planos de Deus. Até o momento que Deus faz o pacto com Abraão. Deus faz um pacto com Abraão e ele percebe que aquele pacto é muito poderoso, porque Abraão faz um pacto onde tudo que era dele era de Deus e tudo que era de Deus era dele, entende? É desse que vai sair aquele que vai esmagar minha cabeça. E aí então, a mulher de Abraão é estéril. Deus faz um milagre. A mulher de Isaac é estéril. Deus faz outro milagre. A mulher de Jacó é estéril, Deus faz outro milagre, porque nada pode se opor aos planos de Deus, amém? Nada pode se opor aos planos de Deus. E ali aquela família, quando vão para o Egito, 73 pessoas já, e vivem ali no Egito, se torna uma grandiosa nação. O que Faraó faz? Faraó tipifica Satanás. Ele pensa, para mim impedir que esse povo cresça, e que dele saia aquele que vai esmagar minha cabeça, ele dá um decreto: todos os meninos homens devem morrer. E Moisés nasce nesse tempo. Moisés nasce num tempo de perseguição. E aí nós vemos, a partir do verso 23, eu queria que você olhasse comigo ali um pouquinho. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido de 3 meses por seus pais. Seus pais eram pessoas já tementes a Deus, e veja aqui o quanto é importante você já guardar e velar para a vida dos seus filhos. Você não sabe, mas de repente teu filho vai ser o próximo Moisés, vai ser aquele que vai ser um libertador. Na verdade, a nossa ministração hoje é para falar disso, porque Moisés tipifica Cristo, mas ele tipifica também cada um de nós. Nós devemos ser esse libertador, como Moisés foi. Nós precisamos ser esse vencedor. Então Moisés, ele é guardado dos seus pais até 3 meses. Seus pais viram ele ali, e olha que interessante o que diz o final do verso 23. E não temeram o mandamento do rei. Eles não temeram o mandamento do rei. Em outras palavras, eles tinham diante de sua frente 2 opções. Eu vou seguir segundo o curso deste mundo, ou eu vou obedecer a etiqueta deste mundo, ou eu vou obedecer às leis deste mundo, ou eu vou obedecer a etiqueta de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus. E eles preferiram obedecer a Deus. Pedro também dá uma afirmação dessa muito importante em Atos dos Apóstolos. Ele diz: você acha mais importante, arrasou em vocês, sacerdotes, vocês acham mais importante nós obedecermos a vocês e não proclamar o nome de Cristo? Ou ao contrário, nós obedecemos a Deus e a Jesus e ao mandamento que diz: ide e pregai o Evangelho?
Ora, não há que pensar nisso, é mais importante que obedeça a Deus. A obediência deles ao que Deus prometeu, ela está muito ligada com a visão que eles tinham. É a visão que Moisés aprendeu na casa. Então ali, eles guardam 3 meses. Imagine você, esconder uma gravidez deve ser difícil, mas ainda assim é possível. Mas esconder uma criança de 3 meses, parece algo muito difícil. Não foi fácil para eles. E eles conseguem então, ali, Joquebede, guardar o seu filho, até o momento que ela coloca ele no Rio Jordão, no Rio Nilo. E ali, no Egito, aquela cesta que ela coloca com o seu filho, dá até aonde a filha de Faraó estava se banhando com as suas servas. Elas olham o menino e ali elas veem graça no menino. Lá diz muito bem isso. A gente vai ler um pouquinho de Êxodo. Quando ela olha para o menino, Deus coloca graça no coração dela, ela ama o menino. Mesmo sabendo que ele era hebreu, mesmo sabendo que havia uma condenação, Deus toca o coração dela e ela o adota como filho. Ele fica um tempo com sua mãe, para a amamentação. A Joquebede, a mãe de Moisés, ela recebe para cuidar e amamentar o seu filho. Olha como as coisas de Deus são perfeitas. Não foi sacrifício para ela. Por obedecer, Deus ainda dá um prêmio. Cuida aí de Moisés, ainda vai receber um salário por isso. E Moisés cresce naquela cultura. Egito naquela época não há de se comparar com o mundo de hoje. Às vezes eu vejo algum pregador falando, você deve ter ouvido vários, falando a respeito desse texto. Egito naquela época era como se fosse os Estados Unidos, é como se fosse estudar nas melhores faculdades da Inglaterra. Não há como comparar, porque não havia comparação naquele tempo. O Egito, ele era a sociedade mais bem desenvolvida daquela época. E não existia um outro lugar que concorresse. E Moisés, ele foi educado na melhor cultura que tinha. Ele tinha conhecimento. Ele, como filho, como neto de Faraó, como filho da filha de Faraó, foi treinado para ser um grande guerreiro, um exército. Ele era alguém capacitado. Eu queria que você mudasse de texto comigo, fosse lá para Êxodo. Êxodo capítulo 2, é onde passa essa história que nós estamos falando. Então Moisés chega à idade de 40 anos. Treinado nas melhores faculdades do Egito. Era um homem forte, pronto para a guerra. Aí, ele, com a educação que ele recebeu da sua mãe, ele era temente ao Deus de Israel. Ele, diante da situação que o seu povo vivia, o seu coração começou a se indignar. Ele passou a não ver mais com bons olhos aquilo que acontecia com o seu povo. Ele sabia que, embora esteja no palácio de Faraó, ele era parte do povo hebreu. E aí chega um ápice disso, porque o pecado não acontece de uma hora para outra. Você vai cogitando isso, aquilo vai no seu coração, e ele já fica indignado com aquilo. Não estou dizendo que isso era pecado, estou falando que uma decisão nunca é tomada de supetão. Mas o ápice dessa decisão dele é quando ele vê um hebreu sendo maltratado por um soldado egípcio. E ele, vendo aquela situação, o que ele faz? Eu sou conterrâneo desse hebreu, eu vou fazer justiça com as minhas mãos. E ele ali mata o soldado egípcio. Olha aqui como é que desenrola a história. Verso 11 do capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, 40 anos, saiu
a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Verso 12, e olhou a um e a outro lado, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Verso 13, tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? Verso 14, o qual disse: quem te tem por posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Olha que pergunta dura. Moisés achava no seu coração, ele achava que a intenção do seu coração era boa, ele achava que por causa da intenção do seu coração, ele seria reconhecido pelo ato que ele fez. E olha aqui que o companheiro dele diz: quem te colocou como juiz sobre nós? Em outras palavras, da onde vem a tua autoridade? Quem te elegeu? Olha o que ele continua dizendo no verso 14: pensas em matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Como eu disse, esse episódio acontece quando ele completa os 40 anos. Aqui no livro de Êxodo você não vai ver isso, mas você pode ler na sua casa Atos 7, a pregação de Estevão. Lá ele vai resumir tudo que nós vamos pregar hoje aqui. Só estou repregando o que Estevão já pregou um dia. Ele tenta fazer a obra de Deus das suas forças. Ele tenta fazer aquilo que ele achava certo, aquilo que assentava o seu coração, e fez aquilo às suas forças. Só que com Deus não funciona assim. Escute bem o que eu te falo. Não importa ou não é suficiente as tuas faculdades pessoais, a tua força, a força dos teus braços, a tua inteligência, a tua oratória, a tua argumentação, tudo isso diante de Deus não é suficiente. Moisés, quando ele chega aos 40 anos, ele chega ao ápice da vida. Entende-se que um homem, ele chega ao ápice da sua vida, o vigor físico, aos 40 anos. Então, quando ele estava no ápice, ele imagina: já tenho o conhecimento necessário, já tenho a força necessária, eu vou fazer justiça, Deus, e vou fazer aquilo que é a vontade de Deus. E ele se presume nisso. E aí está o grande mal. Uma da lição para você ser vencedor: nunca se esqueça de que a força tem que vir dele. Nunca se esqueça que a nossa fonte é dele. Nós falamos bastante ontem a respeito de ser um crente vencedor. A nossa igreja tem isso como slogan. A nossa vontade, a nosso desejo é que você seja um crente vencedor. Que você seja aquele que vai ser arrebatado quando o arrebatamento dos vencedores, que você seja aquele que vai receber um galardão de Cristo no tribunal de Cristo. Mas você precisa entender que a obra que você faz para Deus, a obra que você apresenta para Deus, não pode ser obra humana, não pode vir somente de você, ou fazer aquilo que você acha que é bom ou que é necessário. Muitas vezes a obra que nós apresentamos para Deus é aquilo que é agradável para nós. Nós presumimos: eu gosto de fazer música, eu gosto de louvar, então eu vou apresentar isso para Deus. Só que antes de você apresentar alguma coisa para Deus, é necessário que você pergunte antes: é a tua vontade? O Senhor me comissionou para isso? Porque se você apresenta alguma coisa para Deus, como Moisés apresentou, sem ser o propósito de Deus na sua vida, ou sem ser o tempo, ou sem você entender o processo para o qual você tem que passar, Deus não vai receber. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés não fez algo bom? Hoje você conhecendo a história, ele não foi eleito para ser o libertador de Israel? Por que ele então, quando ele faz isso, ele é repreendido? Porque Deus ainda não era com ele.
ou ele não tinha consciência de que a obra que ele tinha que apresentar para Deus tinha que ser uma obra de Deus. Acontece tudo isso aqui, ele faz ali na força do seu braço, ele faz aquilo que acha que Deus vai receber, acha que é a vontade de Deus, e acha muito e não faz aquilo que Deus quer, ele é descoberto naquilo que ele faz. E olha o que acontece com ele. Verso 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. O que Faraó fez? Ele fez algo que achava que era de Deus, e no final teve que fugir. Quando ele foge, Midian é a pior localidade de Israel. É o deserto mais árido, é o lugar mais difícil de habitar. E Moisés foge, porque sua vida estava em perigo. E às vezes acontece muitas vezes isso conosco na igreja. De repente aconteceu com você. Você hoje não trabalha, não faz algo para Deus, porque algum dia você fez algo e se machucou naquilo que você fez. De repente, você já foi anfitrião, você já foi líder de célula, né? Você já tentou fazer algum trabalho para Deus, fez na tua força, sem poder de Deus, sem a chancela do rei. Te perseguiram por aquilo, e como você não tinha poder, você sucumbiu. E hoje, de repente, você não é mais um líder, você não é mais um anfitrião, ou você não exerce mais a função que você exercia na célula, você não faz mais discipulado, porque você se cansou do trabalho. Deixa eu te dizer, de repente, isso é porque você ainda não tinha o poder de Deus. E eu te chamo essa noite a você raciocinar, e que você saia daqui com essa lição de um vencedor, e passe a exercer algo que é eficiente, e que Deus vai receber na tua vida. Vamos pular aqui um pouquinho, vamos pular para o verso 1 do capítulo 3. Então, quando Moisés se apresenta como libertador, como um enxerido ali, ele sofre, né, uma invertida. Ele vai para o deserto, e ele fica mais 40 anos no deserto. Quando acontece o verso 1 do capítulo 3, Moisés já tinha 80 anos de idade. Se com 40 ele estava no ápice, com 80 ele já estava no fim da vida dele. 40 é um número que, na Bíblia, ela fala de um período de um processo. Elias ficou 40 dias, Jesus ficou 40 dias, o povo de Deus ficou 40 anos, e Moisés ficou 40 anos no deserto, aprendendo a depender de Deus, porque no deserto você tem que depender de Deus. E ele foi levado para o deserto, no deserto passou 40 anos num processo. E aí Deus aparece para ele, quando ele tem 80 anos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e o levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que se me virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Verso 6, disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora Deus aparece para Moisés novamente. Moisés com 80 anos.
com muito mais bagagem. Antes, quando ele tinha 40 anos, ele tinha só a bagagem do mundo. Ele tinha o conhecimento do mundo, ele tinha a força física. Entenda uma coisa, Deus não despreza aquilo que você recebe no mundo, aquilo que você tem no mundo. Nós falamos aqui exaustivamente esse ano, né, que você pode apresentar para Deus também aquilo que você tem de melhor, aquilo que você aprendeu na faculdade aqui, aquilo que você aprendeu com seus pais, o seu ofício, tudo isso pode ser revertido para Deus. Deus não pegou todo aquele conhecimento que Moisés adquiriu e jogou no lixo. O problema era Moisés achar que podia se fiar nisso. Esse é o problema. O problema é você achar que você pode confiar nas suas habilidades e não no poder de Deus. Para Deus não seria interessante Ele ter, de repente, um libertador ali que vai dizer ali os 10 mandamentos. Moisés fala, escreve aqui, Senhor, porque eu sou analfabeto. Deus usa aquilo que você tem de bom, mas você precisa entender, isso não pode ser suficiente. Então Moisés teve 40 anos, e teve um outro período de 40 anos, agora com uma bagagem muito maior. Agora passando num processo de dependência de Deus, passando num processo onde ele aprendeu a valorizar o relacionamento com Deus. Então Deus o chama novamente. Deus se apresenta para Moisés numa sarça que queimava e não se consumia. Sarça é aqueles arbustos do deserto, muitos galhos, e aquilo começava a queimar. Imagine que maravilhoso devia ser aquilo. Ele olha e ele quer chegar perto daquilo. Aquilo está queimando e não está se consumindo. E aí Deus fala para ele, Deus se apresenta para ele: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E olha o que ele diz em seguida, verso 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Verso 8, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a um lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que te tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha aqui, quando Moisés quis fazer na sua força, Deus não aprovou. Mas agora com 80 anos, passando pelo processo, entende bem uma coisa: não queira se apoderar da promessa antes de passar pelo processo. Tudo com Deus existe um processo. Não queira se apoderar de uma promessa de Deus na tua vida, sem antes passar pelo processo necessário. Lembro-me dessa passagem, da mesma passagem de Jesus. Jesus, ele é o rei das nações, não é? Quantos concordam aqui comigo? Ele é o rei. Quando que ele conquistou o seu reinado? Na cruz. Na cruz, Cristo conquistou as nações para ele. Lá em Mateus 3, quando Satanás se apresenta para Jesus, o que Satanás promete para Jesus? Todas as nações. Jesus podia pensar consigo mesmo: ora, eu vou ser o rei mesmo, tudo isso vai estar na minha mão. Para que passar por este processo? É assim que Jesus faz raciocínio? Não. Arreda-te, Satanás. Só o Senhor Deus te adorarás. Satanás quis fazer o quê? Quis dar a promessa antes do processo. E Jesus mandou ele sair correndo dali. Muitas vezes o crente erra como? Quando ele coloca os pés pelas mãos. Eu lembro a palavra do pastor Orlando, nunca me esqueci, vai ter bastante tempo.
quando ele diz que Deus te abre portas, mas o diabo também te abre portas. Por qual você vai entrar? Porque às vezes abre uma porta para você e você acha, isso aqui é muito bom, isso aqui é de Deus, Deus me prometeu, Deus tem uma palavra para mim, mas será mesmo? Será que não cabe um período de avaliação? Jesus soube discernir, falou, não, vou passar pelo processo, e lá receberei aquilo que é meu por direito. Faça isso você também. Moisés teve que aprender isso à força. Então Deus, passados 80 anos, Deus chama novamente Moisés. Moisés, agora você está pronto. Eu não vou pedir para você abrir lá, mas quem quiser anotar, ou depois, de repente você conhece até o Salmo 90, né? O Salmo 90 é o Salmo de Moisés. Ele fala bem assim, a vida é até os 70. Quando muito, até os 80. O que passa disso é cansaço, enfado, dores. Olha que Moisés diz, aos 80 anos, quando Deus me chamou para ser o libertador do seu povo, eu já estava num bagaço. E não te parece curioso de que quando ele tinha 40 anos, Deus não usou, mesmo ele se dispondo, porque às vezes a gente pensa assim, tem uma lógica aqui, o que vale é a intenção, cuidado. Os fins justificam os meios, cuidado também. Quando ele chega aos 80, Deus fala, agora você pode. Aí o que Moisés responde? Vamos ver lá o verso de número 11. Olha o que Moisés responde para Deus. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Em outras palavras, eu hoje não posso mais. Antes eu podia, mas hoje eu não tenho condição mais de fazer isso aqui. Não tenho vigor físico, não tenho disposição, eu não consigo mais ser um libertador. Se você percorrer um pouquinho, o capítulo 4 também, de novo Deus conversando ali com Moisés, dá uma outra investida em Moisés, eu sou pesado de língua, eu não consigo me comunicar. Aí Deus se ira com Moisés. Moisés, você não está entendendo. Não é na tua força, não é no teu vigor, não é nas tuas faculdades, não é na tua condição pessoal, é segundo o meu poder. E aí Moisés fala, como vão crer que o Senhor me enviou? Porque lembra que o que o Hebreu falou? Quem te elegeu? Quem te colocou como juiz sobre nós? Ele se lembra daquela palavra e fala, Senhor, eles não vão me receber. Eles não vão acreditar que eu sou enviado do Senhor. Aí vem a mão de Deus. Moisés já passou pelo processo. E na verdade o verso 11 e o verso 11 também do capítulo 4, quando ele fala da questão da língua, é uma expressão de que Moisés agora não sabia que não podia mais confiar nele mesmo. Ele tinha que confiar em Deus. E aí no capítulo 4, Deus outorga para ele esse título, essa alcunha. Deus fala assim para Moisés, Moisés, o que é que você tem na tua mão? Moisés tinha 80 anos, de repente tinha ali um cajado, no qual ele se segurava. Tem uma vara, um pedaço de madeira. Joga essa vara no chão. Aí Moisés joga a vara no chão, a vara vira uma cobra. Moisés fica com medo da cobra. Aí Deus manda, pega no rabo da cobra. E ele pega, ela vira madeira de novo. Moisés, coloca a mão no teu seio. Moisés coloca a mão e tira a mão branca como a alva, como a neve de lepra. Põe de novo a tua mão no teu peito. Ele coloca de novo a mão e tira a mão curada. Por fim, joga um copo d'água no chão e ele se tornará em sangue.
Em outras palavras, o que Deus está mostrando para Moisés? Moisés, na tua força você não pode muita coisa, porque você é inteligente, mas os de lá de fora também são. Você é forte, mas os lá de fora também são. Mas o que os lá de fora não tem, é o meu poder. E quando você falar, quando você agir, quando você operar segundo o meu poder, nada vai poder te conter. Nem aqueles que são contra ti hoje, do teu povo, nem aqueles que são contra ti, que é do povo de Faraó. Essa aqui é uma lição preciosíssima que nós precisamos entender. Porque muitos hoje se desgastam fazendo a obra de Deus. Liderar a célula é um peso. Ser anfitrião é um peso, porque fazem como se fizesse quando o Faraó fez com 40 anos, na tua própria força, no teu próprio entendimento. Enquanto você não aprender a agir como Moisés aos 80 anos, de que não é segundo a tua força e o teu entendimento, de que antes de você ir e fazer uma ministração na célula, você precisa passar uma semana inteira de joelhos em contato com Ele, porque é Ele que vai te dar o poder, e quando você falar, não pelos seus fáceis argumentos, não pela sua oratória, mas pelo poder de Deus que sai de ti, o mundo vai ver os sinais que saem de ti. Porque nós queremos fazer muito nas nossas condições, e a obra de Deus não prevalece nas condições humanas. O que falta para nós hoje é poder de Deus, é entender que eu não posso fazer, mas o meu Deus pode fazer. E eu vou me colocar, antes de eu ler um livro, eu vou me colocar de joelho e vou clamar a Ele, porque o livro pode me dar conhecimento, mas Ele pode me dar poder. Não vou desprezar o livro, eu vou ler o livro também, mas o poder com o conhecimento vai mais longe. Só o conhecimento não pode ser muito eficiente. Então, passa os 40 anos, onde ele tem só a força humana, passa os outros 40 anos do exército, onde ele tem a força de Deus, e agora quando ele se achega diante do povo hebreu, a mesma pergunta é feita: quem te elegeu juiz entre nós? Aí ele faz os sinais. O que Jesus diz? Os sinais acompanharão aqueles que creem. Nós precisamos de sinais. Nós precisamos ter os mesmos sinais. Tenho certeza que você quer ser um crente vencedor. Tenho certeza que você quer chegar diante daquele dia, o grande dia, apresentar para Deus obras em pedras preciosas, ouro e prata. Você quer ser achado diante dele como justo, como alguém que trabalhou, alguém que não negligenciou os dons que Deus te deu. Mas entenda, a salvação é pela graça, a recompensa também é pela graça. Como foi cantado na última canção, quem somos nós que podemos chegar diante de Deus e oferecer para Ele algo que Ele antes não tenha nos dado? A oferta que você traz, o dízimo, antes Ele te deu, e você traz só daquilo que Ele te deu. E Deus só recebe dessa forma. Não adianta você liderar a célula, não adianta você fazer discipulado, se você não fizer de acordo com a vontade de Deus, se você não fizer de acordo com uma dependência de Deus, diante de um processo natural de Deus, Ele não vai receber. Você vai fazer, você vai se desgastar, e você de repente vai dizer, como já ouvi muitos: eu tenho feito tanto, ninguém dá valor. Escute bem, Deus não deixa ninguém trabalhando, Deus não deixa ninguém laborando na sua obra passar vergonha. Moisés passou vergonha porque não estava trabalhando para Deus, estava trabalhando para ele mesmo. Quando Moisés passou a trabalhar para Deus, os sinais vieram, e a vara virar cobra, a mão cheia de lepra, a água virar sangue, virou fichinha,
diante dos sinais que Deus fez através da vida de Moisés. Deus fez muita coisa através dele, mas foi a partir do momento que ele entendeu: Senhor, tenho que me esvaziar de mim mesmo, para que o Senhor faça a obra através de mim. O apóstolo Paulo fala, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, entendi que o poder de Deus opera quando eu sou fraco. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é, não quando eu sou fraco realmente, mas é quando eu entendo que apesar de ter muitas coisas aos olhos humanos, eu preciso entender que isso não vale nada diante de Deus. E é quando eu entendo que os meus títulos não podem fazer que eu ministre uma palavra com poder, então eu vou me ajoelhar diante de Deus e mostro: Deus, eu sou fraco, reconheço a minha fraqueza. Aí Deus te faz forte. Fique de pé. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você entendesse isso no seu coração. É muito importante que você entenda isso. Uma igreja de vencedores é uma igreja que entende que nada é nas forças do seu braço, se não tiver o poder de Deus agir na sua vida. Você precisa desse poder, você precisa dessa autenticidade, você precisa dessa autenticidade na tua vida, na tua obra. Você precisa mostrar: eu sou o enviado do Senhor, eis aqui os sinais, eis aqui o poder. Eu queria que você orasse comigo nessa hora. Sempre diga que a tua oração vai ser a água que vai regar a semente que foi plantada aqui nessa noite. Então ore a Deus agora. Pai querido e amado, estamos no propósito de erguer uma igreja de vencedores. Estamos no propósito de erguer uma igreja que vai reinar aqui nessa terra, que vai reinar lá no milênio, que vai ser eficiente, que vai pregar a tua palavra com ousadia, que vai pregar a tua palavra com intrepidez, que vai viver uma vida, ó Pai, condizente, com frutos. Oh, chega de vida derrotada, chega de vida derrotada, chega de uma vida derrotada, ó Pai. Levanta aí uma igreja de vencedores, uma igreja, ó Pai, que coloca os joelhos no chão, uma igreja que busca poder do alto, uma igreja que não se contenta com seus dons, que não se contenta com as suas faculdades pessoais, mas antes se firma, se confia, se fia no poder do Senhor. Oh, levanta libertadores aqui em nosso meio. Oh Deus, sabemos que o Senhor tem vasos escolhidos aqui neste lugar. Sabemos que o Senhor tem pessoas que serão vencedores, não só por uma posição, mas por uma experiência real e viva contigo. Cristãos que vão vencer o pecado, cristãos que vão vencer o mundo, cristãos que vão vencer o Satanás. Oh Deus, levanta uma igreja próspera, levanta uma igreja forte, levanta uma igreja poderosa. Oh Deus, que entendamos este processo, que assim como Moisés, oh Deus, passou por 40 anos no deserto para aprender a depender de Ti, que nós passamos a passar pelo nosso processo, aprendendo essa lição, de que nós somos dependentes de Ti, que quando o Senhor envia, o Senhor incapacita, quando o Senhor envia, o Senhor dá a provisão de poder, dá a provisão de graça, dá a provisão, ó Deus, para uma obra eficiente, uma obra que cresce, uma obra que é, ó Pai, obra genuína do Senhor. Ó Espírito de Deus, opera em nós, que nunca nos esqueçamos disso, que tanto a graça, que tanto a salvação como a recompensa, ela vem pela graça. Tudo vem de Ti, ó Deus. Te agradecemos. Ainda com os seus olhos fechados, quero fazer um convite para você, que nessa noite você ouve a palavra. Você já ouviu a palavra em várias igrejas, você já ouviu várias mensagens, mas nunca se decidiu por Cristo. De repente você é um amigo da igreja há muito tempo, mas nunca firmou um compromisso de dizer: o Senhor vai ser a partir de hoje o Senhor da minha vida, meu único e suficiente Salvador.
Você nunca entregou a direção da sua vida para Jesus, e é necessário que você faça. Não estou te chamando para ser crente, estou te chamando para você entregar a vida para aquele que pode mudar a tua história. Levanta o teu braço direito como sinal, você que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus. Dizer: Senhor, seja o Senhor da minha vida. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Levanta teu braço direito como sinal. Glória a Deus, que você tenha uma outra oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Está orado? Então saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Por hoje estamos encerrados.